Passa ali, Só para deixar claro, é importante a gente também fazer essa reflexão, né? Já não é a primeira vez que eu reclamo disso. Foram 17 minutos desde que bateu o sinal até agora que eu comecei. E quem está se arrombando com isso não sou eu. Eu não vou aprender mais ou menos física, não vou virar um professor pior ou melhor por isso. É vocês que têm menos aula. Eu dou aula em outros colégios que é 40 minutos a aula. 40 minutos. E às vezes a aula rende muito mais do que os nossos 50 minutos. Quando é porque a gente fica devaneando e conversando sobre assuntos pertinentes, até é razoável. Agora que quando é só para começar a aula por burocracia, tu mostra por que o país está do jeito que está. É assim que é os órgãos públicos. Essa morosidade, as pessoas não estão afim de fazer, entendeu? Elas querem ganhar o salário delas pelo mês e dane-se. Então o cara chega, né? Aí vai lá buscar o cara. Quando eu vou no Detran, bicho, eu olho aquela vadiagem acontecendo, eu fico louco, a minha vontade é pular lá pra dentro e falar: ô seus vadios, vamos trabalhar direito ou não vamos, porra? Porque é tudo assim, sabe? Eu vou lá pegar outro documento que imprimiu. Aí volta, ele para no meio do caminho, conversa com o cara que tá na outra mesa. E aí, cara, pô, vamos tomar aquela cerveja no final do dia? Vamos. É por isso que eu sou a favor de privatizar tudo. Por mim eu pegaria todos os servidores públicos, todos, demitia todo mundo. Eu botaria empresa para cuidar das coisas. Porque a empresa não vai deixar um funcionário vadio lá. Porque a empresa não admite isso. Pô, tu tá vadio, cara, que é isso? Não dá mais, me perdoa, Carol, tuas contas aqui. Alguém tá afim de trabalhar direito? Ai, tá cheio de gente que quer trabalhar direito. E aí é por isso que eu sou a favor, sou contra o servidorismo público. Sou contra o servidorismo público. Tu sabe, né, que em Florianópolis a maioria da galera mama nas tetas, né, do governo. Né? Porque tem servidor público que é honesto. Honesto mesmo. Tem uns caras aí tão honestos que estão ameaçados de morte, né? Uns juízes honestos por aí, né? Tem gente que acha que esses juízes são loucos. Os caras que estão prendendo os bandidos grandes. Tem gente que fala, não, esses caras são loucos. Pra mim, o tal do cara lá é um louco. Louco por quê? Porque tá prendendo gente bandida grande, bandido poderoso, e viaja, né? Tem servidor público que é muito honesto. Mas, infelizmente, quando a gente vai ver a qualidade do serviço público, é quase o início da aula aqui no nosso colégio. Como demora. Não resisto, né, cara? Faz merda, eu sou obrigado. E outra, né, cara? Tudo é muito devagar para começar a aula. Aula extra. Mais do que... Mais, nunca menos, mais. Isso aí não era para ter sido ensinado para vocês. É só no terceirão que eu vou te dar essas aulas. Mas, como tem a ver com a Feira Científico-Cultural, espero que na aula passada tu tenha percebido que toda a radiação eletromagnética é gerada pela agitação ou aceleração, né, de cargas elétricas. Ondas de rádio no fio, raios gama no núcleo dos átomos, quando os átomos estão se partindo ou se fundindo para gerar novos átomos. E campo magnético, como é que se gera campo magnético? É pelo movimento de cargas elétricas, não precisa ser agitação, pode ser só um movimento. Carga elétrica se movimentando gera um ímã em volta dela, todo ímã é assim. Os ímãs que vocês estão usando para os mais diversos experimentos é porque lá dentro daqueles átomos tem mais elétrons orbitando o núcleo para um lado do que para o outro. É isso que faz dele um ímã. O ímã permanente, ele é um ímã permanente porque lá dentro da estrutura atômica tem mais elétrons circulando para um lado do que para o outro. Porque a camada de valência lá, os orbitais, estão desequilibrados. Já viram orbitais, né? Na química, né? S, P, D e F. Certo? Orbital S, um orbitalzinho só. Orbital P, 3 casinhas. Primeiro tu completa com um elétron para cima, depois para baixo. Quanto mais desequilibrado estiver o último orbital, maior o efeito magnético daquele cara. A Terra é um grande ímã, né? A Terra é um grande ímã. Por isso que a gente pega uma bússola, que na verdade é um ímã. A gente percebeu que um pedaço da bússola aponta próximo do polo norte terrestre, polo norte geográfico, e o lado sul da bússola aponta para próximo do polo sul geográfico. Que loucura, né? Uma rocha que sabe onde é que é o ponto de rotação da Terra. Uma rocha inanimada que sabe onde é que é o ponto de rotação da Terra. Os astrônomos demoraram milhares de anos estudando o movimento das estrelas no céu para descobrir onde é que era o polo do planeta. E tem uma rocha que tu pendura ela vem, o norte é lá. Como pode uma rocha que não pensa saber onde é que é o polo de rotação do planeta Terra? Professor, o que ia acontecer se a gente estivesse ingressando no polo magnético? A morte. Simples assim, é isso que eu vou mostrar agora, a morte. A morte chegaria para o planeta como um todo, Está se mexendo, né? Que a cada alguns anos
mil anos. 21 mil anos é a precessão dos polos, né? A inversão demora mais. Está enfraquecendo, né? Mas a raça humana vai se destruir antes disso acontecer, fica tranquilo. Mais ou menos a cada ano o Polo Norte se mexe 40 quilômetros em direção ao sul. Mas é que na verdade tu vê, ó, é sobre isso a aula. É sobre isso a aula. A aula é para a gente entender o que é o magnetismo terrestre. Eu queria que vocês percebessem isso, que eu já falei para vocês mais de outras, né, várias vezes já ao longo da nossa história eu acabei comentando isso, principalmente nas feiras de ciência, que quando está relacionado ao eletromagnetismo a gente volta a falar disso para vocês. E ano que vem vai ser a última chance de no ensino médio a gente entender isso. É importante vocês entenderem que todo o magnetismo, se é que o campo magnético existe, porque tem cientista foda que diz que o campo magnético não existe. Aí o aluno, tu vê, né, o aluno leigo, o que ele deve pensar quando eu falo isso? Que tem cientista ninja, mutante, power plus que diz que o campo magnético não existe. Ele deve pensar, então esse cara é um doente, né, porque ele vê um ímã e acha que o que ele está vendo não existe. Não, é que ele está dizendo que não é necessário explicar aquele fenômeno usando a ideia de campo magnético. Campo magnético, para alguns cientistas, é algo fictício, assim como a força centrífuga, que não existe a força centrífuga. A gente usa ela para explicar por que a água sai da roupa quando a centrífuga gira, né, a roupa dentro da máquina de lavar louça, de lavar roupa, certo? A roupa gira naquele cestinho furado e dá uma secadinha na roupa, né? É a centrífuga, né? Vou ligar a centrifugação. Vai bater a máquina de lavar roupa lá na lavanderia, certo? A explicação disso é a inércia. É a inércia que faz a água passar reto e passar pelos furinhos da centrífuga. Mas para quem está na centrífuga, ele vai se sentir colado na parede da centrífuga. Aquela pessoa vai pensar que tem uma força empurrando ela para fora da curva, mas ela está iludida. É a inércia, é a tendência dela a continuar em linha reta que está fazendo ela ficar grudada na parede. Se eu estou te afirmando que campo magnético é gerado pelo movimento de cargas, se eu tenho uma bússola, ela aponta para o norte. Se eu sacudo carga elétrica ali em volta, ela não vai apontar para o norte, porque o movimento da carga elétrica vai induzir um campo magnético ali nas proximidades. Se eu movimento uma carga elétrica próxima da bússola, a bússola se perde. Para te provar que campo magnético não existe, na verdade é uma ideia fictícia que o ser humano criou muito boa, mas que não existe, é fácil. Bússolas captam o campo magnético. Se a colega tem uma bússola e eu tenho outra bússola, se eu tenho uma carga elétrica na mão e passo correndo com a minha bússola e com a minha carga elétrica do lado da bússola dela, a bússola dela vai sentir a presença do campo magnético gerado pela minha carga em movimento, mas a minha bússola não. A minha bússola não mexe, a bússola dela mexe quando eu passo. Como pode duas bússolas que medem a mesma coisa estarem no mesmo local, no mesmo instante, uma medir o campo magnético e a outra não? Pois é, então na verdade o campo magnético ele não existe de fato, né? Se ele existisse de fato, as duas bússolas deveriam medir o campo magnético. O campo magnético é uma ideia torta que funciona. Mas o dia que a física ficar mais foda, vai deixar de existir a ideia de campo magnético, vai ter que ser reescrita a física. Foda, né? Weber é o gênio que percebeu isso e que disse isso. Mas quando a galera fala isso na física hoje na federal, vai ter neguinho dando pulo de 10 metros de altura. O quê? Como assim? Eu sou doutor em magnetismo? Tá querendo dizer que eu fiz doutorado em uma coisa que não existe? Sim. O doutorado é foda, funciona, muito bom, mas não é a verdade. É uma verdade parcial. Que loucura, né? Saber que mesmo a física mais básica ainda tem que ser reescrita. Legal. Obrigado. Tá, olha só um pouquinho. Já que campo magnético é gerado pelo movimento de carga elétrica, o que tem no interior da Terra para a Terra ser o ímã? Carga elétrica se mexendo. Tem corrente elétrica no interior da Terra. Será que tem cidades lá no interior da Terra, como algumas pessoas afirmam? Tem os intraterráqueos, as pessoas que vivem no interior da Terra. Tem gente que acredita nessa teoria, certo? E fazer o quê? Se nós acreditamos na mulher virgem, parindo do filho de Deus, vai rir do cara que tem gente que mora no interior da Terra? Não faça isso, vai passar por idiota, certo? Se tu acredita na Maria Virgem, fica quietinho e aceita que tem gente que acha que tem gente vivendo no interior da Terra.
os intraterráqueos, certo? E a ideia dos alienígenas também não tem nada de absurda comparado com a tua ideia da mulher virgem que pariu o filho de Deus. Só pra tu ver, né, que às vezes tu ri de uma coisinha que o cara fala e não percebe que a tua religião é a mais absurda de todas, né? Então, segura o riso. Ó, o negócio é o seguinte, uma das opções para a Terra ter campo magnético é sim cidades no interior da Terra terem correntes elétricas circulares no interior da Terra. Mas a ideia mais aceita é que a rocha derretida no interior da Terra, se tu pegar um copo d'água e começar a girar o copo d'água, a água toda vai girar igualmente. Tu vai perceber que a água que está em contato com a parede do copo vai girar mais rapidamente do que a água do centro. E depois que tu botou o copo para girar algum tempo, tu vai ver um redemoinho de água. Tu vai ver que a parte central do copo, a água que gira no centro do copo, tem uma velocidade diferente da água que está ao redor. Vai dar um redemoinho. Se eu pego rocha derretida, lava, boto numa bola e boto ela para girar, se nós pudéssemos ver o fluxo de rocha derretida no interior da Terra, formaria um formato circular próximo do Equador. É isso que gera o campo magnético terrestre, o movimento de cargas elétricas imersas nessa rocha derretida no núcleo do planeta. O núcleo do planeta Terra tem correntes elétricas altíssimas que geram um campo magnético em volta da Terra, a magnetosfera. E é por isso que o ímã descobre onde é que está o polo norte e o polo sul da Terra. Porque ele se alinha com um campo magnético terrestre. Só tem um detalhe. Quando uma partícula carregada entra num campo magnético, é um ímã, né? Polo norte, polo sul. Essa partícula sofre força, chamada força eletromagnética. Se a partícula é jogada paralelamente à linha de campo, ou seja, para lá ou para lá, ela passa em MRU. Ou seja, quando uma partícula carregada se desloca paralela a um campo magnético, ela não se desvia. Mas quando a partícula entra oblíqua no campo magnético, aí nós vamos ver ela rodopiando, formando um movimento helicoidal muito bonito. Se essa partícula penetrasse perpendicularmente no campo magnético, ela se deslocaria em movimento retilíneo uniforme, MCU. Para tu saber para onde é que a partícula é empurrada, tu usa a regra da mão direita modificada. Esse é o dedo da força. 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 Esse é o dedo da velocidade da carona. Quando tu pede carona, né? Tu aponta o dedão para onde tu quer ir, geralmente. Acho que até funciona apontar para o lado contrário, mas é o dedo da carona, da velocidade. E esse dedo é o indicador. Toda criança já brincou com a arminha. Só que aí tem que botar o gatilho da arma. Regra da mão direita. Se a partícula é positiva e está indo para cima, o dedão está para cima. Campo magnético, do norte para o sul. A partícula é assim empurrada para dentro do quadro. Se eu jogo um próton assim nesse campo magnético, ele começa a se deslocar desse jeito. Movimento circular uniforme. No terceirão eu vou te mostrar a fórmula da força eletromagnética. Do que depende a força eletromagnética? Depende do poder do ímã, depende da carga e da velocidade da partícula, mas também depende do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. A Terra é um grande ímã. A Terra é um grande ímã. Só que se a bússola aponta para o norte, é porque lá próximo do polo norte geográfico tem um polo sul magnético. Próximo do polo sul geográfico tem um polo norte. Tu vê o polo norte magnético da ímã está próximo do polo sul geográfico. Os opostos? Por isso que o polo norte da bússola aponta para o polo norte geográfico da Terra. Se eu fosse representar as linhas de campo magnético da Terra, eu representaria elas emergindo do norte e penetrando no sul. Foi assim que os cientistas decidiram que é o sentido das linhas de campo. Algumas equipes demonstrarão essas linhas que são invisíveis a olho nu, mas usando ferro em pó, a gente pode mostrar como é que são essas linhas de campo. Tu vê, na superfície da Terra tem campo magnético, magnetosfera. E o que é o Sol? O Sol é uma bomba atômica, lembra? Ele emite de tudo, de ondas de rádio a raios gama. Cara, quer dizer que tem prótons e elétrons de alta velocidade chegando do Sol.
chegasse na superfície terrestre, um banho de poucos minutos de sol seria fatal. Se a gente toma banho de sol feliz aqui na Terra, é porque alguma coisa muito bizarra acontece na magnetosfera terrestre. Uma partícula positiva, um próton, ao atingir a magnetosfera terrestre, se ele o faz perpendicularmente, ele vai começar a se deslocar em movimento circular e vai ficar preso ali no campo magnético terrestre. Mas se ele chega obliquamente, ele faz um movimento helicoidal. Depois que nós começamos a lançar satélites em torno da Terra, nós podemos medir isso que o físico falou. Que se a física estudada estava correta, a Terra deveria ter 2 cinturões de partículas carregadas em torno dela. Os chamados cinturões de Van Allen. Internamente, os cinturões de prótons, com mais massa, maior inércia, penetram mais na magnetosfera terrestre. E externamente, o cinturão de elétrons negativo. Então, depois que nós lançamos satélites, nós percebemos que o Van Allen estava certo. Que a Terra tem uma camada de cátions na parte interna, mais próxima da atmosfera, e tem um cinturão de elétrons mais fora. Esses cinturões de cargas positivas e negativas são os chamados cinturões de Van Allen. Oi. Então tudo que chega com carga positiva primeiramente é atraído, né? Pela Terra. Tipo, dos sóis. A Terra atrai as coisas não por carga elétrica, né? Por atração gravitacional. A carga elétrica da Terra não é tão absurda assim para atrair. Mas radiação não... Não, na verdade, a radiação ela é atraída também por campo gravitacional, mas deveria ser muito maior para desviar a radiação. Agora, olha só, as partículas que vêm do espaço sideral ou do Sol, que chegam próximo dos polos, elas não vão ser desviadas. Vai fazer com que os ventos solares, essas energias que chegam na Terra, oriundas do Sol, são chamadas de ventos solares. Essas que atingem os polos do planeta, como elas estão se deslocando paralelamente às linhas de campo, elas não são desviadas, então elas atingem a parte alta da atmosfera. E aí o que acontece é que a atmosfera fica estimulada com uma certa voltagem, volts. Vai ter corrente elétrica lá naquela parte alta da atmosfera. E um gás a baixa pressão, quando percorrido por corrente elétrica, brilha. Por isso a aurora boreal e a aurora austral só existem nos polos. Quando vermos a aurora boreal e a aurora austral mais próxima do Equador, a explicação é que os ventos solares estão tão intensos que os cinturões de Van Allen baixaram um pouquinho. Pois é, mas essa inversão dos polos ela é paulatinamente, vagarosamente a magnetosfera terrestre vai enfraquecendo. Por quê? Porque a corrente elétrica lá no interior da Terra vai diminuindo. E aí depois que ela diminuiu, ela vai zerar. E aí a corrente elétrica vai começar a se dar para o outro sentido. Por isso que o campo magnético terrestre vai inverter. Quando ocorre essa inversão, ocorre uma extinção em massa na superfície terrestre. Porque aí a luz solar fica satânica. Aí então, nesses momentos de inversões do polo magnético terrestre, foram momentos de extinção em massa no planeta, que colaborou para a evolução, colaborou para a gente ter chegado onde nós chegamos. Sem as extinções, nós não estaríamos aqui, certo? Outros bichinhos estariam dominando a superfície terrestre, certo? Tu vê que interessante, cara, uma das coisas que pode prejudicar a raça humana futuramente é o enfraquecimento da magnetosfera terrestre. Mas como nós temos tecnologia, a gente poderia fabricar uma magnetosfera falsa, né? A gente sabe gerar campo magnético, só gerar corrente elétrica, certo? Bastaria, de repente, transformar a corrente elétrica do mundo em corrente contínua, não mais alternada, e botar a redistribuição de energia elétrica no Equador, no sentido adequado para gerar uma magnetosfera artificial. Olha que legal, dá para resolver esse problema. O professor já falou daquele estudante que da UFSC que conseguiu verba e ajuda da NASA para estudar o Sol. Não vi. Ele está trabalhando uma teoria que diz que uma dessas falhas do cinturão de Van Allen também o centro dela é Santa Catarina. Sim, a gente percebe que medindo as radiações que atingem a superfície terrestre, né, tem falhas realmente, né, no cinturão e na própria magnetosfera terrestre, que ainda não estão bem explicadas. Né? Então, realmente, se o cara faz um trabalho bom e o trabalho mostra que tem chance de ajudar a explicar esses fenômenos, com certeza vai vir grana, e se for o caso de fora, se não tiver grana. Com 16 anos, antes de entrar na faculdade. Na verdade
verdade é aquela história que a gente comenta, né, cara? Se a pessoa, em vez de brincar, estuda, ela pode tirar, né, faculdade muito antes, né, de completar a maioridade. E eu citei pra você já algumas vezes aquele guri de química, né, um guri que com 13 ou 14 anos tirou doutorado em química nos Estados Unidos. Ele fez faculdade, fez mestrado e fez doutorado. Isso tudo com 13 anos. Isso acontece porque nesses países mais organizados, quando tu percebe que alguém realmente é genial, tu bota ele numa sala de gênios, entendeu? Tu não deixa ele com a galera normal, porque a galera normal vai atrasar o gênio, certo? Então isso é interessante de a gente ver. E eu sempre te falei isso, né? Se tu vê que tu é uma pessoa acima da média, conversa com teus familiares, conversa com a escola e procura um lugar certo para te poder ir ao infinito e além. Até porque a galera poderia reclamar, pô, mas o cara vai ficar a vida toda estudando. Mas depois que tu for novo e tiver chegado no topo da carreira acadêmica, aí tu faz festa, aí tu vai pra rave, aí tu compra o iate, vai passear pelo mundo, aí tu faz coisas que as pessoas normais jamais conseguirão fazer, porque jamais chegarão no nível que tu chegará. Então eu acho que vale a pena, às vezes, tu perder um pouco da tua infância para agilizar a tua vida, caso tu seja uma pessoa diferenciada, e aproveitar a vida um pouco posteriormente mais organizado, mais maduro. Eu acho que é razoável, certo? Isso é uma coisa que o Brasil é ruim de fazer. No Brasil, o professor ele humilha o gênio, ele diminui o gênio, em vez de ressaltá-lo, né? Claro que tem a história do falso gênio, né? Que tá na moda, botar óculos e dizer que é nerd, né? Percebeu, né? Que tá na modinha, tu bota um óculos que não tem grau, que é óculos para grau, para fazer grau, e aí tu fica lá fazendo grau, eu sou nerd e tal, e tu pega um livro grossão, que tu diz que tu lê, que tu anda no ônibus com ele, e tem então hoje a cultura do falso nerd, né? O cara que usa o óculos de nerd e não sabe porra nenhuma de nada, certo? Tem que tomar cuidado com isso também, não fingir que é nerd pra bonito. Mas pode, porque tu vai se fundamentar em médico antes da idade certa. Imagina, chega um guri de 10 anos na faculdade, pede para fazer a prova de cálculo. Professor, posso fazer a prova de cálculo? Claro, meu queridinho. Dá a prova para ele. Aí, enquanto os outros estão terminando a prova depois de 3 horas, o guri em 1 hora entrega a prova gabaritada. Vai fazer o quê, o guri? Vai falar, seu merdinha, volta para tua casa. Vai chorar, vai se ajoelhar e falar, cara, vamos estudar junto. Para tentar, né, gerar um ser humano diferenciado, né, que vai iluminar a mente de nós que somos normais e limitados, certo? Mais um motivo para tu ver o jogo da imitação. Lá fica bem clara a diferença entre uma pessoa normal e um gênio. Não é algo assim, um tira 9, outro tira 10, é humilhante, entendeu? O gênio na sala de aula, o professor fica puto, ele fica com medo de entrar na sala de aula. Eu já vi colega abandonar uma turma porque tem um aluno muito foda na turma. Porque ele vai dar aula, o aluno questiona ele de um jeito que ele não consegue responder e ele fica humilhado. E ele, não tem condição de dar aula porque ele cara. Não quero mais. Certo? Eu já passei por isso, não de não querer dar aula, mas de me sentir desconfortável. Porra, o que aquele filho da mãe vai me perguntar hoje? Que questão que ele vai me trazer hoje? Né? Então tu vê, um aluno bom numa turma normal não é fácil, o professor ele é amarelo. Ô galerinha, então ó, mais alguns comentários interessantes pra galera que vai falar de né, de campo magnético e para esclarecer o que é o campo magnético terrestre. É o efeito das cargas elétricas que fluem no interior do planeta. E esse campo magnético é fundamental para a vida na Terra. Certo? Então, na verdade, cara, o efeito é justamente a direção do campo magnético, né? Se tu pegar um leitor de campo magnético, tu vai ver que no Equador e próximo das superfícies que não estão tão longe do Equador, ele é paralelo à superfície terrestre. Mas nos polos, ele é perpendicular à superfície terrestre. A consequência visível é a aurora boreal. Outras consequências, as radiações são mais intensas nos polos, as radiações oriundas de partes distantes, né, de estrelas distantes. A radiação de fundo do universo vai ser melhor captada naquela região. Né? Então o principal efeito é esse. Agora, a gente pode estudar outras aplicações para esse conhecimento. Né? Será que se eu agitar bobinas aqui no interior, na superfície do Polo Norte e Polo Sul, será que eu não posso gerar energia elétrica a partir disso? Né? Já que eu vou ter variação do campo magnético no interior né, de espiras, é justamente como a gente usa, como é que a gente gera energia no mundo hoje, né? É através da lei de Faraday, que eu já recomendei que algumas equipes estudassem também. Lei de Faraday. É a lei que nos permite gerar energia no mundo hoje. A variação do fluxo magnético em um circuito elétrico induz nesse circuito tensão elétrica, volts. Certo? E agora chega, galera. Infelizmente eu tenho que voltar para o curso normal da aula. Infelizmente nós só voltaremos a falar desses assuntos no final do terceirão. Olha quanto tempo vai demorar.
Ô galera, para finalizar a Transcal, falta fazer um comentário que é o fluxo de calor por condução. Já falei da convecção e da radiação. Agora nós vamos falar da condução. É a última transferência de calor que nós temos que estudar.